E lá na Nova Terra, tinha lá muitos deuses, né? Eles passaram por as nações e lá tinha muitos deuses. E Deus não queria que eles se perdessem com os deuses. Deus queria que eles confessassem que Deus é o único Deus. Irmão, Deus é o único Deus. Seja o problema que a gente tiver, qualquer situação que a gente tiver, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus que opera sinais, prodígios, maravilhas. Né? Deus não muda. Ele é o único Deus. Deus não tem mistura, né? Deus ele é único e não tem mistura. E no 12, no versículo 12, ele fala assim: guarda-te para que não se esqueça que o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É sempre importante lembrar isso. A Bíblia manda a gente trazer à memória aquilo que vai, traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que vai nos dar esperança? Olha, nosso Deus é único, não tem outro Deus. Deus é o Senhor que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nós éramos servos do inimigo. Como é que a gente vivia antes de Deus? Como era o nosso sofrimento? Qual era a nossa situação? Deus foi lá e nos resgatou, nos tirou da casa da servidão. Hoje, nós somos livres, mas nós não podemos esquecer que Deus é que nos tirou da terra da escravidão, da casa da servidão. Então, não podemos esquecer nunca que Deus é o único Deus. Não tem outro Deus. Não existe outro Deus. Deus é o único Senhor para nós. Agora, é claro que essa palavra aqui é para mim e para você, porque Deus deu essa palavra para Israel. As outras nações não conheciam Deus como único Deus. Teve uma época na nossa vida que a gente não conhecia Deus como único Deus. Hoje nós conhecemos Deus como único Deus, como único Senhor. Né? Não existe outro Deus. Deus é único, Deus é absoluto. E nós não podemos se esquecer que Deus nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nós vivíamos lá embaixo, na servidão, na mão do faraó, do inimigo, do adversário. Deus foi lá e nos resgatou. E hoje nós somos livres. Nós não podemos se esquecer que Ele nos tirou da terra, né, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que Ele queria que o povo de Israel entendesse era isso. Né? Não se misturasse com outros deuses. Então, nós temos que trazer a memória que Ele nos dá esperança. E isso nos dá esperança que nós temos um Deus único. Ele não muda. Nós mudamos, acontece um monte de coisa com a gente, né? Deus é perdoador, mas Ele não muda e é o Deus que nos tirou da terra da servidão. Nós devemos sempre estar alegre, contente, feliz com isso. Posso atravessar o problema que for, mas Deus me tirou da casa da servidão. O Senhor é o único Deus, não existe outro Deus. Né? Nós temos que confessar que Deus é o único Senhor. Filipenses 4, 6 e 7. Ele fala assim, Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele ensina como que a gente deve tratar da ansiedade. Ansiedade é preocupação demais, né? Excessiva. E quando a gente está ansioso, a gente começa a tentar consertar as coisas que a gente não consegue, que a gente não tem poder para aquilo, porque tem coisa que só Deus para consertar. Mas quando a gente fica ansioso, a gente começa a tomar muitas decisões erradas. Por quê? Porque a gente começa a sentir as coisas na carne. Né? Quando a gente está muito na carne, a gente fica muito ansioso. A Bíblia fala para a gente andar no Espírito, né? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha a cura, não está? Aí eu estou muito ansioso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com Deus. A cura está aí, a cura da ansiedade. Não fica com você. Da coisa menorzinha que te preocupa, te traz um desconforto, né? Te traz uma aflição. Não podemos ficar ansiosos, nós temos que falar com Deus. Deus vai dar um resultado? Vai. É como você falou esses dias, a gente tem que colecionar testemunho espiritual também. Já pensou que bênção é uma pessoa ser livre da ansiedade? Já pensou que bênção é uma pessoa ser livre da depressão? Só quem teve depressão é que sabe falar realmente como que é essa doença, né?
Então, uma pessoa ser livre disso é um grande testemunho. Parece que não, hoje parece que testemunho é essa coisa material, mas não é, né? A pessoa ser livre da ansiedade, excesso de preocupação com o futuro, né? Quando a gente acorda de manhã, então você acorda, e, bom, tem que trabalhar e tal, e você vai tomar banho. No momento que você acordou, você pôs o pé no chão, o diabo já está ali esperando. Ele está ali esperando para te colocar na mente só coisa que deu errado, só desvantagem. Ele já começa o dia assim. Por isso que a gente fala, né? Nós temos que buscar primeiro Deus. Já acorda, vamos falar com Deus, vamos consagrar a vida ao Senhor. Porque você está dormindo, quando você acorda, o diabo já está ali. Quando você chega no chuveiro, já pôs um monte de pensamento na nossa cabeça de coisa que deu errado. Daqui a pouco você faz assim, você volta o pensamento de novo para aquilo que é certo. Então você vai mostrar o que deu errado, você vai mostrar as desvantagens, você vai falar da palavra um dia que nós ouvimos que magoa nosso coração, ele só vai mostrar os problemas, ele nunca vai mostrar a solução. Então, nós vamos passar ansioso se a gente não se cuidar. Quer dizer, aí eu estou ansioso, mas eu ficar só aceitando aquilo, eu não vou fazer nada. Geralmente o cristão, quando ele não tem muita maturidade, faz isso. Acontece que ele vai ficar um tempão lá, curtindo a ansiedade, tentando racionalizar as coisas, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou resolver isso, e não consegue, não tem jeito, não tem solução. Não tem como resolver, é só Deus para resolver esse problema, nós não vamos conseguir. Agora vamos desistir? Não, vamos em oração. Em oração nós vamos conseguir. Em oração, talvez Deus não resolva do nosso jeito, mas Ele vai nos dar uma paz que excede todo entendimento. Você vai ter o problema, você vai ter uma paz para tratar daquilo, nós vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento. Por quê? Porque Ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Tudo tem que ser conhecido diante de Deus. Uma coisa pequenininha, está me incomodando, eu vou orar. Aí um cisco caiu no meu olho, eu vou orar. Aí uma pedra, eu vou orar também. Então, das coisinhas menores até as maiores, a gente ora em tudo. Tudo a gente fala para Deus. Nós vamos se tornar pessoas ansiosas, né? Muito preocupada com o futuro, principalmente. Aí nós vamos acordar, quando você chega no chuveiro, o diabo já pôs um monte de pensamento negativo. Já pôs um monte de derrota na nossa mente, né? E quer que a gente passe o dia ansioso. Pela oração, seja conhecidas as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, Deus vai nos dar uma paz que excede o nosso entendimento racional, né? A gente não vai ficar mais tentando resolver aquele problema do nosso jeito. Não tem jeito mesmo, é só Deus. É só a mão de Deus. Só Deus vai resolver. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmão, que bênção é a gente ter a nossa mente guardada. O nosso coração guardado. Os problemas estão lá, mas o nosso coração está guardado, a nossa mente está guardada. Por quê? Porque nós somos diante de Jesus mesmo com o problema. Ele vai nos dar uma graça, Ele vai nos dar um poder para andar mesmo, que Ele ainda não solucionou o problema, mas nós vamos ter graça para andar em cima daquilo. Nós vamos andar sobre aquilo, né? Então Ele vai guardar o nosso coração na oração, vai vir um poder que guarda o nosso coração e vai vir um poder que guarda o nosso pensamento. Será que você tem luta com o pensamento? Como é terrível a luta com o pensamento. Parece que a gente não tem capacidade para vencer, mas Deus dá capacidade para a gente vencer os pensamentos. O Espírito Santo dá uma habilidade, uma capacidade para a gente escolher o que nós vamos pensar. Ele dá essa capacidade, né? A gente começa a pensar coisa errada e fala, não, aqui não, volta para cá. A gente volta para cá imediatamente. Ele nos dá uma capacidade para a gente escolher o que nós vamos pensar. Que testemunho maravilhoso é esse? Olha, minha mente está em Cristo. Que testemunho poderoso, olha, eu não sou mais aquela pessoa que anda ansioso, não. O que adianta uma pessoa ter tudo e andar ansiosa? Agora, quem não conhece o que é ansiedade, quem nunca passou, não sabe a dor disso, a pessoa fala, eu prefiro o dinheiro do que, né? A ansiedade não é nada para quem nunca passou. Uma pessoa ansiosa é muito difícil. Tinha um rapaz que ele vinha aqui na igreja, ele era tão ansioso que ele tremia. Ele suava e ele tremia, tão gravíssimo que é esse negócio de ansiedade. O corpo dele tremia assim, ele suava todinho por causa da ansiedade, né? Então,
Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai mandar um poder, aí eu estou ansioso, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Não vou ficar esperando o dia isso acabar comigo. E acaba mesmo. Derrota o crente mesmo, acaba com a vida do crente, a ansiedade. Ah, mas eu não vou esperar isso não. Agora eu tenho consciência, eu estou mais maduro, aí eu sei quando vem a ansiedade, eu não preciso ficar esperando não. Eu vou orar, vou dobrar meu joelho, daqui a pouquinho Deus manda uma unção que guarda o nosso coração e guarda o nosso pensamento. Daqui a pouquinho Deus manda o poder que a nossa mente já está pensando em coisas maiores, coisas melhores, pensamento mais excelente. Então qual é a cura? É orar. Está ansioso, tem que orar, né? Como a Bíblia ensina a gente, o Paulo ensinou. Então, é por coisas pequenas, coisas grandes, né? Tudo Deus pode resolver. Mas nós temos que orar por tudo. Ter essa maturidade espiritual. Estou com ansiedade, eu vou orar. No Tiago 5,13. Então, tudo que aflige a gente, que preocupa, né? Que inquieta a gente, tem que ser colocado em oração. Tem uma coisa te inquietando, tem uma coisa te preocupando, tem uma coisa te afligindo, pode ser pequenininha, mas tem que ser colocado em oração. Tudo tem que ser colocado em oração. Tudo, do pequenininho até grande. O pequenininho pode se tornar coisa grande. Ah, mas tem uma coisa me inquietando, mas eu vou orar. Em nome de Jesus, eu vou aqui colocar, pode ser coisa da minha alma, não tem problema, Deus sabe, mas eu vou orar. Pode ser um pensamento meu, não está acontecendo nada, mas está me inquietando, eu vou orar. E a gente ora. Tudo a gente ora. O que é de inquietação e preocupação, né, e aflição, a gente ora e coloca em oração. Aí essa paz, que é certo todo entendimento, vai dar para nós paz, vai dar segurança, nós vamos ficar a pessoa mais segura, né? Que bênção, né? Saiu a aflição, saiu aquele incômodo, saiu a ansiedade, agora nós estamos mais seguros. Que bom você passar o seu dia seguro. Que bom a gente passar o dia em paz. Não quer dizer que resolveu o problema ainda, mas nós vamos ter paz. Nós vamos ter sabedoria e discernimento para resolver aquilo, né? Que bom a gente ter tranquilidade. Andar com Deus ser uma pessoa tranquila, né? Por quê? Porque Deus envia essa unção que ela guarda o nosso coração e guarda o nosso pensamento. Está alguém entre vós sofrendo? Ah, está sofrendo? Faça oração. Ah, você está sofrendo? Irmão, vai orar. O que a Bíblia manda a gente fazer? Oração. Ah, eu estou no sofrimento, estou ansioso, estou aflito, né? Nos pensamentos aqui, então vamos orar. Faz oração. Está alguém encorajado? Entre vós o alegre, cante louvores. Meu irmão, cada um vive um tempo. Aqui entre nós aqui, talvez o tempo do Daniel seja cantar louvores, talvez o meu tempo seja de aflição. Deus tem coisa que Deus não trata no coletivo. É individual. Então cada um vive um tempo. Né? Cada um vive um tempo. E esse tempo é assim, por exemplo, Daniel paga todas as contas. Aí o Daniel vai pensar agora nas contas que ele tem em casa, para pagar as responsabilidades que ele tem, para pagar aquele monte de conta. E o Daniel trabalha, faz eletricidade, ele trabalha com a perua, e a Sueli trabalha também, e aí junto o dinheiro ele vai pagando as contas. Né? Vão quitando as contas, vão pagando os compromissos. O Pedro sabe quando vocês pagam de conta? Sabe ou não? Não, ele não tem nem ideia, mas a comida dele está lá todo dia? Tá. Às vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo, Pai, mas Deus está fazendo. Nós não entendemos, mas não sabemos nem como que acontecem as coisas. Então, o Pedro não sabe, nem a Sofia, como o Daniel paga as contas, eles nem imaginam. Mas chega na hora da comida, tem comida, mas eles nem imaginam o preço que é, o sacrifício que é, né? Eles não tem, nem imaginam. E Deus é assim com a gente. Às vezes Deus não fala para a gente o que está fazendo, mas Deus está fazendo. O Pai está fazendo, nós somos os filhos, Ele é o Pai. Às vezes Ele não conta para a gente o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Então, está alguém entre vós sofrendo? Puxa vida, agora eu estou mais maduro, hein, Sueli? Agora eu estou sofrendo. Se ele antes sofrer, ficar lá no quarto chorando. Agora não, começou a sofrimento, já aprendi ali, daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco me dá um conforto, um consolo. E não é descarga emocional, não. É o Espírito Santo mesmo que me dá a condição de andar novamente, me levantar.
Então, eu tenho que ter maturidade espiritual, separar vida emocional de vida espiritual, que se eu andar pelas emoções, eu não vou orar. Vou procurar cama, vou procurar só comida, vou procurar só televisão, outras coisas, ao invés de buscar a Deus. Ah, mas eu estou sofrendo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer oração. Eu vou orar. Antes eu não tinha essa maturidade, ficava sofrendo o dia inteiro, né? Aquele dia bonito, maravilhoso, calorzão que Deus deu e a gente sofrendo. Por quê? Porque a gente não tinha essa maturidade. Hoje nós somos mais madurinhos. Ah, agora eu estou sofrendo, está me vendo o sofrimento, eu não estou nem entendendo o que está acontecendo comigo. Mas eu vou orar. Daqui a pouco vem uma paz que excede todo entendimento. Daqui a pouco vem um cuidado de Deus, um domínio no nosso sentimento. Deus dá o domínio para a gente no sentimento. Deus guarda o nosso coração. Então, está alguém sofrendo entre vós? Faça oração. Está alguém contente, encorajado? Entre vós, cante louvores. Então, cada um vive um tempo. Às vezes o irmão está cantando louvores, é o tempo dele. O seu tempo é tempo de entrar no quarto e orar e buscar Deus. Então, cada um vive um tempo, né? Mas a questão aqui é emocional. Se a gente não se resolver emocionalmente, nós vamos ser fraquinhos. Deixar se levar pelas emoções, não vamos orar. Mas se a gente amadurecer, nós vamos para o quarto. Eu vou viver esse sofrimento mais nunca. Vou para o quarto agora orar. Se eu acordei triste, eu vou orar. Né? Não vamos ficar mais curtindo esse sentimento. Já sabe que o diabo é assim. Já sabe que o inimigo é assim. Você pôs o pé no chão até chegar no chuveiro, já aconteceu tanto pensamento maligno, né? Para desencorajar você o trabalho, desencorajar você a sua fé e tudo. Você acordou, o inimigo já está ali. Então, nós precisamos cuidar dessa parte emocional da nossa vida. Se deixar se levar, você não ora, não. Por emoção a gente não ora, mas no mundo espiritual a gente consegue, né? Tiago 5,3, está entre vós sofrendo, faça oração. Alguém contente, cante louvores, né? E vamos confessar que nosso Deus é o único Deus, não existe outro Deus. Ele é o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Qualquer coisa que nos aflige, né? Qualquer coisinha que deixa a gente preocupado, inquieto, é motivo de oração. Tem uma coisinha que está me inquietando, mas eu vou orar. Não é racionalizar as coisas, ficar tentando, pensando, né? Como é que, quando a gente fica pensando uma coisa de outra pessoa, como que é o nome? Só na nossa mente. Como é que a gente fala? Esquecer. A gente fica pensando na pessoa. Uma coisa que às vezes nem é. Esse dia foi falado aqui na igreja, eu esqueci. Então, se a gente fica pensando coisas, não vamos pensar não, vamos orar. Pensamento é hora que não resolve nada, só atrapalha. O que vai ajudar é a oração. É mais ou menos por aí. A gente tem uma ideia de uma pessoa, uma ideia fixa, né? Fazendo suposições, exatamente. Fica fazendo suposições da pessoa, mas não é aquilo. O que acontece? Nós vamos orar. Tá inquietando? Vamos fazer oração. Estou meio preocupado com um negocinho desse aqui, vamos fazer oração. Estou meio preocupado lá na escola, vamos fazer oração. Uma coisinha bem pequenininha que surgiu aqui, mas vamos fazer oração. Uma vozinha bem me deu uma ideia pequenininha aqui, uma preocupação, mas vamos fazer a oração. Ficar pensando não resolve nada. Ele não manda a gente pensar, ele manda a gente orar. Né? A Bíblia manda a gente clamar, não é ficar pensando e tentando achar saída, não resolve nada. Então, o grande segredo é a gente orar, confessar o nome do Senhor, trazer à memória que Ele é o único Deus que nos tirou da terra do Egito, né? E saber que a palavra dEle nos livra. Quando Deus envia, a palavra nos livra de toda destruição e nos livra da morte. Então, às vezes a gente está ali, ouve uma palavrinha, e aquilo lá livra a gente da morte, livra a gente da destruição. Então sempre vamos estar buscando a palavra, sempre vamos estar ouvindo, sempre vamos estar lendo a palavra. É importante, né? A gente dar atenção para a palavra, porque na hora que a gente está precisando, Deus livra a gente da morte e da destruição através de uma palavra. Basta uma palavra só de Deus, pronto. A gente consegue arrumar as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Daniel.